Então, nesse loop, eu vou estar fazendo o request da minha animação. Eu vou pedir para que seja feita essa animação. E aqui nós vamos adotar uma boa prática que não foi feita no primeiro jogo. Tanto para dar o start quanto o game over, eu vou fazer algumas verificações através do Request Animation Frame. Isso é um recurso disponível em todos os navegadores, no caso o navegador da Microsoft, o IE, do Mozilla, que é o Firefox. E isso eu estou avisando o navegador que eu vou ter um quadro, que eu vou ter uma animação, uma janela com uma animação, e ele vai ter que fazer o repite por diversas vezes. Então eu vou estar notificando o navegador dessa ação. E ele segue esse parâmetro, esse formato. Eu tenho que ter um callback, que é a função que eu vou estar chamando constantemente. E uma coisa também interessante, que agora eu não pinto uma vez. No nosso primeiro jogo a gente tinha isso aqui, a cada 1 milissegundo eu estava redesenhando todo o meu game. Aqui eu vou fazer através dessa variável que a gente definiu 60, que seriam frames por segundo. Então 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então eu coloquei aqui 1000 dividido por 60, significa que a cada 1 segundo eu vou estar chamando esse meu método 60 vezes. Então, no nosso joguinho aqui, ele é repintado, reposicionado 60 vezes por segundo. Vamos voltar para o nosso código aqui. Então, esse callback vai ser o próprio loop. Ele vai estar chamando aqui junto com o método draw, que é o responsável por pintar tudo na tela, né? Vamos chegar nele aqui. Ele que vai estar pintando o nosso quadro, pintando os rebatedores e chamando o método update, que é a lógica principal do nosso game. Então, dentro desse loop, que vai ser chamado através dessa boa prática de programação, vai ser chamado por diversas vezes até acontecer um game over, né? Que é tratado até dentro do próprio update. Ele que se encarrega de interromper o game. Mais abaixo a gente tem o controlador de clique, o nosso método que é monitorado. Lá nas nossas primeiras linhas a gente definiu isso aqui, né? Que a gente tem para o movimento do mouse, a gente chama o track position, e ao estar fazendo um clique, a gente vai ficar monitorando através desse btn click, que é esse método aqui. Nós vamos armazenar essa posição e com isso a gente vai saber se ele clicou em Start, e caso ele tenha clicado em Start, a gente inicia a nossa animação, o nosso loop. E ao contrário, se ele clicou, quando eu terminei o jogo, eu setei, né, aquela minha variável over para 1, então eu vou saber que ele clicou no botão de restart ao invés de start. Então eu só inicializo novamente algumas variáveis que eu vou precisar. Eu reposiciono a bola na minha posição inicial, né? Porque quando ele acabou o jogo, provavelmente a bola ficou travada aqui em alguma parte superior ou inferior. Então, ele clicando em Restart, eu reposiciono ela lá para cima e chamo o meu loop novamente. E aviso que o jogo não acabou, o jogo está começando novamente. Então, através desse método, eu monitoro os cliques no meu game, na minha tela. E para finalizar, eu tenho aqui esse método Start Screen, que vai ser responsável por
está desenhando aquela tela inicial. Repare que quando eu chamo o meu game, ele não começa, meu jogo ainda não começou, não tem interação nenhuma. Ele apenas mostra essa tela inicial que tem o botão de Start aqui, e enquanto eu não clicar, o jogo não começa. Então isso é feito através desse método, que eu chamo o Draw, que vai montar toda a tela, né? Só que eu também chamo no meu botão de Start o método Draw dentro dele aqui. Lá em cima, nas nossas primeiras linhas, a gente tem aqui o botão de Start e tem o método Draw dentro dele, que aí ele vai desenhar aquela caixinha e o texto vai ficar aguardando que a gente clique naquele botão de Start para fazer aquelas movimentações. E aí eu chamo o meu Start Screen. Perceba que aqui é uma declaração de função e aqui eu chamo a função. Isso aqui não é executado enquanto eu não chamar essa função. Ok? Então aqui é só declaração e aqui execução. E aqui terminou o nosso código com aquela chamada usando a boa prática, né? Para que não tenha, que a gente não corra nenhum risco de travar o navegador, a gente avisa ele que vai acontecer uma animação, vai ter um repaint ali. A gente avisa ele através dos hacks também, para garantir um hack para a Microsoft, um hack para Mozilla. A gente vai estar chamando repetidas vezes o nosso callback, e no caso de um game over, a gente vai estar chamando, vai estar cancelando a animação, limpando o nosso timeout. Aqui fecha o nosso script, fecha o nosso body, fecha o nosso HTML. Lembrando que todo esse código de script aqui, essas mais de 300 linhas aqui, poderia estar em um arquivo separado. Eu poderia estar fazendo igual a nossa primeira aula, estar colocando ele em um arquivo separado. Mas é interessante a gente trabalhar, variar um pouco a nossa forma de trabalho, né? Para a gente não ficar preso a apenas alguma metodologia. Com isso, nós vimos o nosso segundo game, que é um joguinho bastante interessante. Pelo menos eu acho mais legal que aquele primeiro, né? Que era da lixeira, que era bem simples. Com esse game aqui, a gente pôde variar um pouco. Mantivemos o nosso trabalho com a tag Canvas, continuamos desenhando com a tag Canvas, e foi adicionado o conhecimento da tag de áudio. Então aqui a gente manipulou a tag de áudio também, manipulou eventos do mouse, ok? E acrescentou alguns recursos no nosso game. Continuamos com as colisões, só que fizemos efeito de faísca com as colisões. Também, conforme o andamento do jogo, a gente foi aumentando a velocidade, isso da bolinha, né? Isso é uma jogabilidade nova, uma funcionalidade nova no game, né? E teremos algumas novidades para a próxima aula. Espero que você tenha gostado. E a minha sugestão é que você, nesse código aqui, tente alterar algumas coisas do game. Altere a cor da bolinha, altere o tamanho dela, altere a velocidade, altere o número de faíscas, o tamanho dos rebatedores. Assim você vai fazendo os seus testes e os seus experimentos, vendo o que dá certo, o que está errado. Tente adicionar novos elementos aqui. Com isso a gente vai explorando o nosso game. Então, te aguardo aí na nossa próxima aula e até lá.